Todos os meses, eu dava 1.000 euros à minha cunhada. Um mês não dei. A minha sogra deu-me uma bofetada que me fez estalar o maxilar, e eu imediatamente expulsei-a, juntamente com o seu filho, para a rua, com uma frase: já vivem à minha custa e ainda são mal agradecidos? Naquela noite, o relógio na sala de estar marcava precisamente 20:00. A mesa de jantar que eu acabara de pôr ainda fumegava, mas a atmosfera neste apartamento de luxo de 120 quadrado metro no Parque das Nações estava densa e sufocante. O cheiro das entrecosto, misturado com o aroma da sopa de legumes, pratos que eu tinha preparado com esmero desde a tarde, parecia agora insípido. Hoje já é dia 5, Catarina. Onde está o dinheiro da Benedita para este mês? Ainda não vi a transferência na conta dela. A loja de roupa dela precisa urgentemente de comprar uma nova coleção. É melhor transferires rapidamente para não atrasar o negócio da tua cunhada. Mãe, este mês não vou transferir os 1.000 euros para a Benedita. E daqui para a frente, também não. A Benedita já tem 25 anos. Acabou a faculdade há 3 anos. A loja que abriu está a dar prejuízo há 10 meses consecutivos. O dinheiro que eu ganho é fruto do meu suor e lágrimas. Não é para ela atirar pela janela uma e outra vez. Que tom é esse? És a cunhada mais velha e estás a contar cada cêntimo com a irmã do teu marido? O dinheiro que ganhas também é o dinheiro desta casa, o dinheiro do Vasco. Estás a fazer um grande drama por causa de 1.000 euros. Ela está a passar por um momento difícil. Se não a ajudares, quem a ajudará? O dinheiro desta casa? Mãe, olhe bem para esta casa nos últimos 5 anos. Quem pagou a eletricidade, a água, as compras do supermercado todos os dias? Quem pagou as suas despesas hospitalares no mês passado? Eu não me importo com o dinheiro, mas não tenho a obrigação de sustentar uma pessoa adulta, sã e de boa saúde, que só sabe divertir-se sob o pretexto de empreendedorismo para me extorquir dinheiro. Catarina, cala-te um pouco. A mãe está cansada. Transfere o dinheiro para a Benedita este mês e depois logo se vê. Por causa de uns meros euros, estás a estragar o jantar? Ultimamente, o meu trabalho também tem estado complicado. Se te preocupasses um pouco mais com a família, não perdias nada. Calar-me um pouco, preocupar-me um pouco mais com a família? Vasco, todos os meses dizes a mesma coisa. Do teu salário, quanto é que me deste? Ou dizes que tens de socializar, de te preocupar com a tua carreira e ficas com o dinheiro para as tuas despesas pessoais? Já aguentei o suficiente. Hoje não sairá um cêntimo de mim. Quem a quiser sustentar, que vá para a rua ganhar dinheiro. Plaf, um som agudo ecoou, rasgando o silêncio. Cambaleei meio passo para trás, batendo com as costas na borda da mesa de jantar. A tigela de sopa na mesa tremeu. O líquido ondulou. A minha bochecha esquerda ardia. Uma dor entorpecente espalhou-se desde o maxilar até a têmpora. O sabor metálico do sangue brotou do canto dos meus lábios. Adelaide levantou-se de um salto, os seus olhos injetados de raiva e da ferocidade de quem está habituado a mandar nos outros. Sua insolente, atreves-te a falar assim com a tua sogra? Achas que por ganhares uns trocos podes ser a dona da casa? Dou-te uma bofetada para ver se acordas. Se a nossa família não te tivesse casado, ainda serias uma camponesa miserável. Abre a boca e só falas de dinheiro. Digo-te uma coisa, a minha família casou uma esposa, não uma contabilista avarenta para a pôr num altar. Fiquei paralisada, a minha mão descendo lentamente da minha bochecha inchada. O Vasco continuava sentado na cadeira de jantar de couro. Ele não se levantou para impedir a mãe. Apenas franziu ligeiramente a testa, desviando o olhar, evitando deliberadamente o meu olhar cortante como uma navalha. Nesse momento, nenhuma lágrima caiu. A mágoa tinha morrido, dando lugar a uma crueldade fria até aos ossos. Forcei um sorriso, limpei o sangue do canto da boca e disse: ótimo. Esta bofetada foi muito bem dada, mãe. Acordou-me. A mãe tem razão. Ganhar uns trocos não me faz dona desta casa, mas dá-me o poder de ser dona da minha própria casa. O que estás a dizer? A tua casa? Estás louca? Esta é a casa do meu filho. Não me dei ao trabalho de lhe responder. Virei-me bruscamente e caminhei com passos largos e decididos em direção ao escritório.
O som dos meus saltos a bater no chão de madeira ecoava de forma fria e acutilante. Abri o cofre, tirei uma pasta grossa de documentos, retirei a escritura da casa e voltei para a sala de estar, atirando-a com força para a mesa de jantar, mesmo à frente da Adelaide e do Vasco. Abram bem os olhos e vejam. Este apartamento de 120 quadrado metro, desde cada tijolo e lâmpada até a cadeira em que estão sentados, está em nome de Catarina Almeida. É um bem adquirido antes do casamento, comprado com o meu próprio suor e lágrimas. Vasco, diz a tua mãe, nos últimos 5 anos, com o que é que contribuíste para esta escritura, para além de trazeres o teu corpo para viver aqui de graça? Catarina, que raio estás a fazer? Se há algum problema, resolvemo-lo entre nós, em privado. Por que é que estás a exibir a escritura para ameaçar a mãe? Estás louca? Guarda isso imediatamente. Resolver em privado, quando a tua mãe me deu uma bofetada que me fez estalar o maxilar, onde estavas tu para quereres resolver em privado? Ficaste calado como um rato porque sabias que, se eu cortasse o financiamento, não terias onde arranjar dinheiro para encobrir a tua inutilidade e a baixeza da tua família. Tu atreveste-te a enganar a minha família. Vasco, o que é isto? Por que é que a casa está só em nome dela? Ninguém enganou a mãe. Apenas a mãe e o seu filho são demasiado gananciosos, habituados a viver à custa dos outros e presumiram que tudo o que é da nora é vosso. Mas lamento, mãe, eu posso criar uma matilha de cães. Eles pelo menos abanam a cauda quando chego a casa. Sustentar-vos a vós, só vejo que é um desperdício de comida e ainda me traz ingratidão. Agora, o tempo de viver à minha custa acabou. Apontei diretamente para a porta principal. Fora. Arrumem as vossas coisas e desapareçam da minha casa imediatamente. Já comeram à minha custa e ainda são mal agradecidos? Não tenho tempo para ser um centro de caridade para a vossa família. Tu, atreves-te a expulsar-me. És minha nora e expulsas a tua sogra no meio da noite. Vasco, vais ficar aí a ver a tua mulher a fazer esta cena toda? Ela quer montar-se em cima de mim? Não vou a lado nenhum. A casa é do meu filho. Eu fico. Desafio-te a tocar-me. Catarina, já foste longe demais. Afinal, ela é uma pessoa mais velha e está doente. Se a expulsas para a rua agora, onde é que ela vai viver? Se estás zangada, grita comigo. Não sejas mal educada com a mãe. Retira o que disseste agora mesmo. Não faças uma tempestade num copo de água. Não me obrigues a usar a força contigo. Soltei uma gargalhada sonora. A lógica podre de um homem cobarde que usa sempre a chantagem da falta de respeito filial para ameaçar a sua mulher soava tão barata. Usar a força? Vasco, que força vais usar? Vais bater-me como a tua mãe acabou de fazer? Toca-me num só cabelo e vê o que acontece. A câmara da sala de estar tem estado a gravar tudo, imagem e som, desde o início. Queres que eu amanhã envie o vídeo da tua mãe a bater-me e tu a ameaçar-me para a tua empresa, para o teu chefe ver que tipo de homem és? Tu atreveste-te a gravar. Eu não só gravei, como contei cada segundo da vossa desfaçatez. Dou-vos 15 minutos para juntarem o que compraram com o vosso dinheiro e desaparecerem daqui. Se em 15 minutos não saírem, chamo a segurança do prédio e a polícia para fazer uma queixa por invasão de propriedade privada. Não testem os meus limites. A minha calma assustadora deixou tanto o Vasco como a Adelaide paralisados. Ela começou a ofegar, a levar a mão ao peito, encenando o seu habitual drama de vitimização sempre que ficava sem argumentos. Mas eu nem me dei ao trabalho de olhar. Caminhei até ao quarto da Adelaide e abri completamente o guarda-roupa, os vestidos de seda, as malas caras que ela comprou com o meu dinheiro. Juntei tudo num monte. Puxei a maior mala, enfiei tudo lá para dentro de qualquer maneira, sem me preocupar em dobrar. O som do fecho de correr a fechar foi estridente. Arrastei a mala para a sala de estar e atirei-a com força para o corredor do andar. A seguir, fui ao nosso quarto. As roupas, os relógios, os sapatos de pele do Vasco, peguei em tudo e enfiei em grandes sacos de plástico. Catarina, para com isso agora mesmo. Estás completamente louca. Eu sou teu marido. Não tens consideração pelos nossos 5 anos de casamento?
Se fizeres isto, as pessoas vão rir-se de nós até não poderem mais. Consideração. A tua consideração foi deixar a tua mãe dar-me uma bofetada e ficares de braços cruzados a ver? A tua consideração foi deixar-me trabalhar até não poder mais para pagar as tuas dívidas, sustentar a tua irmã, enquanto tu escondias dinheiro num fundo secreto para sustentar uma amante? Assim que as minhas palavras saíram, o rosto do Vasco ficou pálido como um cadáver. Os seus olhos arregalaram-se, os lábios tremeram, incapaz de dizer uma palavra. Adelaide, que estava sentada no chão a chorar e a fazer-se de vítima, também ficou petrificada, olhando para o filho com espanto. Tu, que disparate estás a dizer? Que fundo secreto, que amante? Estás a caluniar-me para ter uma desculpa para nos expulsar, não é? Eu a caluniar-te? Atirei as últimas coisas dele para o corredor. Sacudi as mãos e encostei-me à ombreira da porta, olhando para o homem que tentava esconder a sua baixeza sob uma capa de moralidade falsa. Se é calúnia ou não, tu sabes melhor do que ninguém, Vasco. Eu não sou estúpida. Amanhã, o pedido de divórcio e todos os teus extratos bancários serão entregues na tua secretária. Agora, desaparece da minha vista antes que eu perca a cabeça e te faça em pedaços. Oh, meu Deus, esta assassina! Estás a acusar o meu filho falsamente e a expulsar-me de casa. Sou velha e ainda me maltratas assim. Socorro, vizinhos! A minha nora está a agredir e a expulsar a sogra no meio da noite. Adelaide começou a gritar, a bater nas coxas à porta. Algumas portas dos vizinhos começaram a abrir-se, curiosas. Eu não vacilei. Dei um passo em frente, aproximei o meu rosto frio do seu olhar esquivo. Grite mais alto, mãe. Grite para que todo o andar ouça. Melhor ainda. Assim eu posso mostrar o vídeo de si a dar-me uma bofetada para os vizinhos verem que tipo de sogra é. Vamos ver se eles têm pena de uma velha parasita ou se lhe cospem na cara. Quer que eu traga uma coluna de som para gritar melhor? Adelaide engasgou-se. O choro falso foi engolido. Ela tinha medo de perder a face. Esta família sempre viveu de aparências, sempre a fingir ser nobre e ordeira, mas por dentro estava podre e decadente. O Vasco, sabendo que a situação era irrecuperável, aproximou-se cabisbaixo para ajudar a mãe a levantar-se. Mãe, vamos embora. Não vale a pena discutir com uma mulher sem coração como esta. Catarina, vais arrepender-te do que fizeste esta noite. Achas que por teres esta casa vais viver em paz? Espera para ver. Não me importei com a sua ameaça ridícula. Quando as suas figuras cambaleantes, arrastando a bagagem desarrumada, entraram no elevador, recuei e bati com força a pesada porta de madeira. O trinco fez um clique decisivo, cortando completamente os sons caóticos do exterior. O apartamento de 120 quadrado-metro ficou subitamente tão silencioso que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Caminhei até a mesa de jantar. A sopa de legumes estava gelada. A gordura solidificara numa camada turva, à superfície, tal como o meu casamento de 5 anos. Por fora, parecia bonito e apetitoso, mas só depois de arrefecer é que se via o quão enjoativo era. Deixei-me cair no sofá de couro. Só então o meu corpo começou a ceder. A minha bochecha esquerda ainda latejava. Peguei num pequeno espelho na mesa de centro para ver. A marca de 5 dedos, vermelha e inchada, estava claramente impressa na minha pele pálida. Toquei levemente na marca da bofetada. Doía, mas esta dor física não se comparava à libertação da minha alma. A lágrima que eu contivera até agora finalmente rolou. Mas não era uma lágrima de autopiedade ou fraqueza. Era uma lágrima de purificação. Eu já tinha chorado o suficiente. Chorei pelas noites em que esperei sozinha pelo meu marido. Chorei pelas vezes em que tive de engolir em seco ao ver a minha conta bancária esvaziar-se para sustentar pessoas que não eram do meu sangue. A partir desta noite, a Catarina submissa morreu. Quando as pessoas são traídas, a primeira coisa que geralmente se perguntam não é por que o outro foi cruel, mas por que é que foram tão estúpidas. Para conseguir um patrimônio multimilionário aos 28 anos, eu tive de usar uma cabeça fria, perspicácia nos negócios e inúmeras noites em claro a trabalhar arduamente. Uma mulher tão experiente a ganhar dinheiro como eu
Não deveria ter caído facilmente numa armadilha, mas o Vasco foi demasiado inteligente. Ou melhor, ele foi um ator genial que ganhou um Oscar na minha própria vida. Há 7 anos, eu era apenas uma vendedora com o sonho de me estabelecer em Lisboa. Naquela noite, chovia a cântaros. A minha velha scooter avariou no meio de uma rua inundada. Fiquei desamparada sob o toldo de uma loja fechada, encharcada e a tremer de frio. Pensei que a solidão desta cidade estava prestes a engolir-me. E então, o Vasco apareceu. Ele não conduzia um carro de luxo. Não usava roupas de marca. Usava apenas um impermeável descartável. Parou, ajudou-me a empurrar a scooter pela zona inundada e encontrou uma oficina que ainda estava aberta. O Vasco deu-me uma chávena de chá de gengibre quente, comprada à pressa numa banca de rua. O calor daquela chávena barata naquela noite amoleceu o coração de uma rapariga longe de casa, que ansiava por um porto seguro. Depois daquela noite, o Vasco cortejou-me. Ele não me oferecia rosas caras, não me levava a restaurantes de luxo. Todas as tardes, depois do trabalho, esperava por mim à porta da empresa. Às vezes com uma sandes quente, outras com um bolo. O Vasco sempre se mostrou como um homem simples, trabalhador, nascido numa família decente, mas pobre, onde tudo tinha de ser conquistado por esforço próprio. Catarina, eu sei que de momento não tenho nada. O meu salário de engenheiro mal dá para pagar a renda do quarto e enviar algum dinheiro para a minha mãe no Alentejo comprar medicamentos. Mas prometo-te, vou trabalhar dia e noite. Não vou deixar que a minha mulher fique atrás de ninguém. Tu concentra-te no teu trabalho. As pequenas coisas, a comida, a limpeza, deixa tudo comigo. Podemos ser pobres em dinheiro, mas não em afeto, certo? Essas palavras simples atingiram em cheio o meu ponto fraco. As mulheres independentes e bem-sucedidas financeiramente costumam sofrer de uma doença comum. Não precisamos de um homem que nos sustente materialmente. Precisamos apenas de alguém que se preocupe quando estamos cansadas, que nos prepare uma canja quando estamos doentes. O Vasco farejou essa fraqueza e representou o seu papel na perfeição. Quando fui promovida, abri a minha própria empresa e comecei a ganhar grandes quantias de dinheiro. O Vasco não mostrou qualquer complexo de inferioridade ou inveja. Pelo contrário, ele desempenhou o papel de um apoio sólido. Nas noites em que eu trazia trabalho para casa e ficava até às 2 ou 3 da manhã, o Vasco ficava sempre acordado comigo. Preparava-me um copo de leite quente, massageava-me as costas. Ele olhava para mim com um olhar de pena, com os olhos marejados de lágrimas. Ver-te a trabalhar tanto assim, odeio-me a mim mesmo. Um homem forte e saudável que não consegue dar uma vida confortável à sua amada, deixando-te lutar no mundo dos negócios. Catarina, espera mais 1 ou 2 anos. Quando o meu projeto for um sucesso, vou obrigar-te a ficar em casa e a ser uma rainha, sem teres de mexer uma palha. Eu acreditei de forma ingênua e cega. Acreditei que a disparidade financeira não importava, desde que ele tivesse boas intenções. Comprei este apartamento de 120 quadrados metros com o meu próprio dinheiro antes de casar. Mobiliei tudo para ser o nosso ninho de amor. No dia do casamento, a família do Vasco veio do Alentejo, AD. Adelaide, vestindo um fato de veludo vermelho, segurou a minha mão e chorou copiosamente diante dos convidados. A nossa família é humilde. O pai do Vasco faleceu cedo, e eu, sozinha no campo, lutei para criar os meus 2 filhos. Agora, ao vê-lo casar com uma mulher tão talentosa e virtuosa como tu, posso morrer em paz. Não temos dinheiro, mas temos muito amor. A partir de hoje, és a minha filha. Se o Vasco te tratar mal, serei a primeira a renegá-lo. Cada palavra sincera da Adelaide no casamento fez-me arrepiar. Estava convencida de que tinha casado com uma família que valorizava o afeto e a honra, pobre em bens materiais, mas rica em dignidade. Mal sabia eu que aquilo era apenas o prelúdio de um plano de extorsão meticulosamente calculado. Por trás das lágrimas comovidas da Adelaide estava um olhar que aproveitava cada oportunidade, percorrendo a escritura da casa, o meu carro e as joias que a minha família me deu. Depois do casamento, o Vasco mudou-se para o meu apartamento de mãos a abanar. Trouxe algumas roupas velhas e uma submissão absoluta. No primeiro mês,
o Vasco deu-me o seu cartão de ordenado, 1.200 euros. Para os meus rendimentos de dezenas de milhares de euros por mês, essa quantia era insignificante, mas tinha um grande significado simbólico. Orgulhosamente, exibi às minhas amigas que o meu marido, embora ganhasse pouco, era responsável e entregava tudo à mulher. Mal sabia eu que a entrega daqueles 1.200 euros era apenas uma pequena cenoura que ele atirava para atrair a coelha tola que eu era, preparando-se para desenterrar a cenoura de ouro da minha vida. A doçura e a paz duraram exatamente 6 meses. 6 meses a desempenhar o papel de um marido perfeito, que chegava à casa a horas, arregaçava as mangas para cozinhar, limpar a casa, estender a roupa. Eu, ocupada com a empresa, saía cedo e voltava tarde, deixando todas as tarefas domésticas para o Vasco. Mergulhei numa felicidade falsa, até que uma noite de inverno, ao chegar à casa do trabalho, encontrei o Vasco sentado na varanda a fumar, a luz apagada, a sua silhueta mergulhada numa melancolia digna de pena. Aproximei-me, coloquei-lhe um casaco nos ombros e perguntei o que se passava. O Vasco suspirou profundamente, apagou o cigarro no cinzeiro. Querida, há dias que não durmo. No Alentejo, as tempestades não param. O telhado de fibrocimento da casa da mãe foi arrancado. A água entra por todo o lado e ela, com dores nas articulações, encolhe-se sozinha durante a noite. E a Benedita, a minha irmã, anda tão abatida. O trabalho que arranjou aqui é explorada, o salário mal chega para viver. E o quarto que alugou é úmido. Eu olho para a minha mulher a viver no luxo, em casa grande com carro, e depois penso na minha mãe idosa e na minha irmã a lutar. Sinto-me um filho ingrato e um inútil. As palavras do Vasco foram como uma agulha a espetar a minha consciência. Ele não pediu diretamente um cêntimo. Ele não exigiu que eu fizesse nada. Ele apenas usou o seu próprio tormento para despertar a minha compaixão e pena. Uma mulher que ama o seu marido pode ficar de braços cruzados a vê-lo sofrer pela sua família? Não hesitei. Dei-lhe uma palmada no ombro. Sorri e disse as palavras que, até hoje, me fazem querer esbofetear-me pela minha ingenuidade. És tão tolo. Por que não falaste comigo sobre isto? A tua mãe e a tua irmã também são a minha mãe e a minha irmã. Temos 2 quartos vazios em casa. Liga já a tua mãe e a Benedita e dize-lhes para se mudarem para cá amanhã. Com mais gente em casa, é mais animado. Quanto ao trabalho da Benedita, se não é bom, eu empresto-lhe algum capital para começar o seu próprio negócio, para ser a sua própria chefe e não sofrer tanto. A sério, querida, concordas mesmo que a minha mãe e a minha irmã venham viver conosco? Mas isso não vai perturbar a tua privacidade. Tenho medo que chegues cansada do trabalho e ainda tenhas mais este fardo. Não te preocupes, querido. Somos uma família. Não sejas cerimônia. O Vasco abraçou-me com força, agradecendo-me profusamente com a voz embargada. Nos seus braços, senti-me vaidosa, pensando que era uma esposa magnífica. Uma mulher forte, capaz de proteger toda a família do marido. Mas não vi o sorriso malicioso e dissimulado de quem me abraçava. O meu sim naquela noite foi a assinatura que permitiu a um bando de parasitas gigantes entrar e sugar a minha vitalidade e os meus bens. Toda a tragédia começou no momento em que abri a porta de casa para receber a Adelaide e a Benedita. No dia em que a Adelaide e a Benedita chegaram com as malas ao meu apartamento, tirei meia manhã de folga para ir pessoalmente ao supermercado fazer compras e preparar um banquete de boas-vindas. Ao entrar, Adelaide ficou maravilhada com a sala de estar luxuosa, passando a mão pelo sofá de pele genuína e pela televisão de ecrã curvo. Os seus olhos brilhavam com uma ambição que ela nem se preocupava em esconder. Nossa, que casa grande e bonita, minha filha. A aldeia toda lá no Alentejo, junta, não deve ser tão luxuosa como esta sala. Tenho muita sorte em ter uma nora como tu. Eu apenas sorri, dizendo a mim mesma que as pessoas do campo são rudes na sua forma de falar e que não devia levar a mal. Levei-as ao quarto de hóspedes principal, onde a roupa de cama e as almofadas, que eu mesma escolhera, eram da mais alta qualidade, mas a minha paciência e gentileza foram rapidamente confundidas com estupidez e complacência.
apenas 3 dias depois de se mudarem. AD. Adelaide começou a estabelecer a sua autoridade como uma sogra tradicional numa casa que não fora ela a comprar. Catarina, vou ser sincera, a decoração desta casa é muito fria, não tem calor familiar. Pedi ao Vasco para deitar fora aqueles teus vasos com flores secas. Substituí-os por uns vasos de plantas de plástico que trouxe do Alentejo para durarem mais. E a cozinha? A placa de indução é demasiado moderna, não me ajeito. É muito complicada. Comprei um fogão de campismo a gás e pulo no meio da ilha da cozinha para cozinhar peixe. É mais prático. Faz um bocado de fumo e cheiro, mas o sabor fica melhor. E que raio de filha é esta que trabalha até às 8 ou 9 da noite? As noras decentes chegam à casa do trabalho e preparam o jantar para o marido e para a sogra. Nesta casa, a sogra tem de preparar o jantar para a nora comer. É um ultraje. Ao chegar à casa, exausta após reuniões estressantes, o cheiro a peixe cozido e queimado invadia-me as narinas, impregnando as minhas caras cortinas de seda. Os vasos de plantas de plástico coloridos, no meio da sala, destruíam completamente o design minimalista pelo qual eu pagara dezenas de milhares a um decorador. Respirei fundo, tentando engolir a raiva. Mãe, a empresa está numa fase de projetos intensa, por isso tenho de fazer horas extraordinárias. Já lhe expliquei como funciona a placa de indução. É muito segura. Usar um fogão de campismo a gás num apartamento fechado como este é perigoso, pode causar um incêndio. Quanto às refeições, a partir de amanhã, contratarei uma empregada a horas para limpar e cozinhar, para que não se canse. Contratar uma empregada? Tens assim tanto dinheiro, é? Esse dinheiro devia ser para o teu marido e para os teus filhos. Contratar uma estranha que pode roubar-nos? Estás a dizer que a minha comida não é boa, que sou suja, é isso? Marido e mulher casam-se para a mulher cuidar da casa. Achas que por teres algum dinheiro podes comprar tudo? Nada de empregadas. Trata de organizar o teu trabalho e de vir para casa mais cedo para cuidares desta casa. Eu não vim do Alentejo para ser tua criada. Olhei para o Vasco, na esperança de que ele dissesse algo justo, mas ele baixou a cabeça, a mexer no telemóvel, fingindo não ouvir a discussão que se iniciava. Anda lá, Catarina. A mãe é idosa. Preocupa-se com o dinheiro, por isso, fala assim. Sê paciente com ela. Muda os teus hábitos para te adaptares a ela. A mãe está habituada a um estilo de vida econômico. Não discutas com ela para não a entristeceres. Paciência. Essa foi a palavra que mais ouvi da boca do meu marido perfeito. A minha complacência tornou-se uma desculpa para eles avançarem. E o clímax não se ficou pelas questões do dia a dia, mas passou para a questão central, o dinheiro. Um mês depois de se mudarem, numa noite de fim de semana, enquanto víamos televisão, a Benedita, a minha cunhada de 25 anos que passava o tempo a arranjar as unhas, desatou a chorar convulsivamente. Oh, meu Deus! O que se passa com a minha menina? Quem te fez mal? Diz a mãe. Que eu desfaço-o. Benedita, o que se passa? Fala com calma. Por que é que estás a chorar assim? Não vou trabalhar mais naquela empresa. O chefe é um explorador. Os colegas falam mal de mim nas costas. Ganho uns míseros 700 euros por mês e tratam-me como uma escrava. Quero ser a minha própria chefe. Quero abrir uma loja de roupa de designer. As minhas amigas já estão todas a ter sucesso nos seus negócios. Não posso continuar a ser uma empregada miserável. Abrir uma loja de roupa. Mas de onde vais tirar o capital? O dinheiro para alugar o espaço, para a decoração, para comprar o estoque. Eu não tenho dinheiro para te dar. Tu não tens, mas a Catarina tem. A Catarina é diretora, ganha dezenas de milhares por mês, comprou esta casa enorme num piscar de olhos. Ela é minha cunhada. Tem a responsabilidade de ajudar a família do marido em tempos difíceis. Ou será que ela vai ficar a ver a irmã do seu próprio marido a morrer de fome e humilhação na rua para se sentir satisfeita? Eu, que estava a descascar fruta, parei. A faca quase me cortou. Responsabilidade de ajudar. Uma cunhada preguiçosa que nem o prato em que come lava, atirando-o para o lava-loiça, à espera que a cunhada o lave, tinha a ousadia de falar em responsabilidade com um tom de quem me está a fazer um favor. Ter um negócio não é brincadeira. Não tens experiência. Não fizeste pesquisa de mercado.
Só porque vês os outros a terem sucesso e te atiras de cabeça, vais perder tudo. O capital para abrir uma loja não é pouco, são pelo menos uns milhares de euros. O meu dinheiro também é capital de giro. Não tenho sempre dinheiro vivo disponível. Chega de desculpas. Se não queres dar o dinheiro à família do teu marido, diz logo. Desde que o Vasco casou contigo, entrega-te o ordenado todo. Tu gastas o dinheiro do teu marido em marcas de luxo, e agora que a Benedita te pede uns trocos para começar um negócio, estás a ser mesquinha. Se não lhe deres o dinheiro, amanhã faço as malas e volto para o Alentejo. Não tenho cara para viver com uma nora tão pão duro como tu. Mãe, não se zangue. A Catarina não quis dizer isso. Catarina, por favor, peço-te. A Benedita nunca nos pediu nada na vida. Ajuda-a com o que puderes. O que faltar, eu peço emprestado aos meus amigos para completar. Somos uma família. Se ela tiver sucesso, será um orgulho para nós. Não faças a mãe chorar. Fico com fama de mau filho, e a culpa é minha. Olhei para o Vasco, ajoelhado ao lado da cadeira da mãe, a massajar-lhe o peito enquanto Adelaide ofegava, a fazer-se de vítima. A coação moral. A armadilha das palavras família prendeu-me. Eles estavam a encenar uma peça de teatro brilhante. Um a cantar, o outro a acompanhar, encurralando-me. A Benedita só precisava de abrir a boca. O Vasco faria o papel do desamparado a suplicar, e a mãe o papel da juíza a sentenciar a minha moral. No final, cedi. Concordei em dar 15.000 euros à Benedita para alugar a loja e comprar a primeira coleção, mas impus uma condição. Todos os meses, ela teria de me enviar um relatório de receitas e despesas. Tinha de haver transparência. Não se preocupe, cunhada. Eu sou inteligente. Em 3 meses, recupero o investimento e devolvo-lhe o dinheiro, sem faltar um cêntimo. Mas essa devolução nunca chegou. A loja de roupa abriu e foi um fracasso. A Benedita raramente aparecia na loja. Deixava sempre uma empregada a vender, enquanto ela dormia até ao meio-dia, e à tarde ia para cafés tirar fotos para as redes sociais. A partir do 4º mês, a Benedita começou a choramingar que não tinha dinheiro para pagar a renda, para pagar a empregada. Adelaide voltou a repetir o refrão de que a cunhada tem de sustentar a cunhada mais nova em todas as refeições. O Vasco implorava e suplicava. O resultado foi um acordo tácito. Todos os meses, eu tinha de transferir religiosamente 1.000 euros para a conta da Benedita para sustentar a loja de moda moribunda, sob o pretexto de apoiar a irmã do marido a empreender. Nessa altura, o tentáculo deles já estava profundamente cravado nas minhas veias. Eu trabalhava arduamente, ganhava dezenas de milhares de euros por mês. Mas entre as despesas da família, o sustento da cunhada e o pagamento de pequenas dívidas do Vasco, no final do mês, sobrava muito pouco. Comecei a sentir-me exausta, mas ainda não tinha percebido a crueldade por trás das suas exigências. Até que um dia, a minha perspicácia de mulher de negócios foi finalmente despertada. A minha vida neste apartamento de 120 quadrados transformou-se gradualmente num inferno sem chamas. Eu era como um caixa multibanco que nunca ficava sem dinheiro, uma empregada não remunerada para uma família que engordava a olhos vistos com a sua ganância insaciável. Adelaide, de uma velhinha tímida do campo, transformou-se numa rainha após um ano a viver à minha custa. Ia a aulas de ginástica, jogava as cartas com as amigas do prédio, gabando-se constantemente de ter uma nora diretora de uma empresa. A Benedita, cuja loja passava mais tempo fechada do que aberta, mal chegava o dia 5 e já me pedia os 1.000 euros. Quanto ao Vasco, ele mantinha a sua fachada de homem dócil, que chegava à casa, cozinhava e lavava a roupa. Mas o estranho era que o seu salário de 1.200 euros, que antes me entregava, agora, com a desculpa de despesas de representação para ser promovido, ele deixou de me dar um único cêntimo. Todas as despesas da casa recaíam sobre os meus ombros. Uma noite, exausta após uma viagem de negócios de 3 dias, abri a porta de casa e deparei-me com Adelaide e a Benedita no meio da sala, a rir e a experimentar um monte de roupas e malas de marca novas. Na mesa estavam espalhadas faturas que totalizavam quase 2.000 euros. Catarina,
Chegaste. Ainda bem, estava mesmo para te ligar. Usei em demasia o cartão de crédito que me deste para ir ao supermercado. Este mês pagas tu. Está bem? Hoje a Benedita levou-me ao spa para um tratamento de rosto e, de passagem, fomos ao centro comercial comprar umas coisinhas para o casamento da filha da D, Elvira, lá da aldeia. Se for mal vestida, as pessoas riem-se da nossa família. Olhei para as faturas, para a mala de luxo que repousava no colo da minha cunhada, que supostamente estava a empreender com prejuízo. O sangue começou a ferver-me. Mãe, esse cartão de crédito tem um limite de 1.000 euros para as compras de supermercado. Por que é que gastou 2.000 euros? Sabe que este mês a minha empresa está com dificuldades em cobrar dívidas. Estou a trabalhar que nem uma louca para pagar os salários dos empregados. Como é que podem gastar dinheiro de forma tão extravagante? Ora, uma diretora a queixar-se por causa de uns míseros euros. Catarina, o dinheiro é para se gastar. De que serve guardá-lo? Não o levas contigo quando morreres. A mãe trabalhou a vida toda. Agora que quer comprar umas coisinhas para estar ao nível das amigas, tu fazes este drama todo. O Vasco também trabalha muito. Deixa que ele te pague. Não te preocupes. O Vasco paga. Virei-me para o Vasco, que até então estava na cozinha a descascar fruta. Vasco, vem cá. A Benedita diz que vais pagar esta fatura de 2.000 euros. Então, amanhã vai ao banco e paga. Há mais de um ano que não contribuis com um cêntimo para as despesas da casa. Dizes que guardas o teu salário para despesas de representação. Se há representação, deve haver comissões, bônus. Agora é a tua vez de cuidares da tua mãe e da tua irmã. O Vasco saiu da cozinha, pálido, coçou a cabeça. Querida, tu sabes que não tenho nenhuma quantia tão grande. O meu salário até foi reduzido porque a empresa está a fazer cortes. De onde é que eu vou tirar o dinheiro? A mãe e a Benedita já compraram. Vê se consegues arranjar o dinheiro para pagar. Senão o banco cobra juros. Fico a dever-te. Quando a minha situação melhorar, compenso-te em dobro. Olhei fixamente nos olhos do Vasco. Não havia um verdadeiro remorso, apenas a habitual dependência cobarde. Naquele momento, um raio de lucidez atravessou o meu cérebro de mulher de negócios. Havia algo de errado. Muito errado. Um engenheiro de software que sai de casa às 8 da manhã e volta às 6 da tarde, que não bebe, não joga, com um salário de 1.200 euros. Mesmo não contribuindo para as despesas da casa, as suas despesas pessoais eram mínimas. Por que é que a sua conta estava sempre a zeros? Por que é que ele tinha de pedir constantemente dinheiro emprestado aos amigos para ajudar a família, quando eu já cobria todas as despesas? Não discuti. Sabia que, se fizesse uma cena, eles voltariam a fazer-se de vítimas. Respirei fundo, peguei no telemóvel, transferi o dinheiro para pagar o cartão de crédito e virei costas, entrando no quarto e trancando a porta. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na cama em silêncio, pondo de lado todas as emoções de uma esposa apaixonada. Comecei a usar a mentalidade de uma investigadora financeira. Comprei um pequeno caderno preto que escondi no fundo do meu armário de trabalho. Nele, comecei a registrar todas as anomalias. Anotei os horários de saída do Vasco. Prestei atenção às chamadas que ele atendia, às escondidas na varanda à meio da noite. E, mais importante, comecei a reunir provas. Numa manhã de fim de semana, enquanto o Vasco estava ocupado a limpar a cozinha e a D, Adelaide tinha saído para a sua caminhada. Entrei sorrateiramente no escritório e abri o seu computador pessoal. O Vasco, sempre confiante na minha confiança cega, ainda usava a minha data de nascimento como palavra-passe. Acedi rapidamente ao seu e-mail e às contas de redes sociais que estavam guardadas automaticamente. A intuição de uma mulher nunca falha. Na sua caixa de correio, havia extratos de cartões de crédito secretos enviados todos os meses. Não um, mas 3 cartões diferentes. Uma série de transferências noturnas com descrições ambíguas. Para a minha querida, pagamento da conta, dinheiro para o vestido. Indo mais fundo, descobri uma verdade que me gelou a espinha. O marido que arregaçava as mangas para cozinhar e lavar a louça, que usava a sua aparência de pobre para me extorquir dinheiro, era, na verdade, um gastador online. O seu salário não tinha sido reduzido. A sua empresa tinha acabado de pagar um bônus de projeto de mais de 10.000 euros
Mas nem um cêntimo desse dinheiro foi para casa. Ele gastou-o em festas e a sustentar uma amante que trabalhava num bar de karaoke. Pior ainda, uma grande parte das suas dívidas de cartão de crédito era para injetar dinheiro na Benedita, a sua irmã, para as suas noitadas. Fiquei sentada, atordoada, em frente ao ecrã do computador. As minhas mãos tremiam, mas não de choro. O sangue fervia-me. Eles não só me viam como um caixa multibanco, como também me viam como uma idiota sem cérebro. Usaram a fachada de uma família feliz, a moralidade de sogra e nora para me sugarem o sangue, para encobrirem as suas próprias vidas depravadas. Muito bem, Vasco. Vocês representaram na perfeição. Não parti o computador, não gritei. Peguei no telemóvel, fotografei todos os extratos, mensagens, imagens e guardei tudo numa pasta secreta na nuvem. Fechei o computador, limpei todos os vestígios e saí lentamente do escritório. O Vasco tinha acabado de trazer um prato de fruta descascada, sorrindo-me com ternura. Catarina, já acabaste de trabalhar? Vem comer uma maçã para refrescar. O que te apetece para o jantar? Vou ao mercado cozinhar para ti. Olhei para o sorriso do Vasco e o meu estômago revirou-se de nojo, mas ainda assim forcei um sorriso pálido. Obrigada, querido. Hoje à tarde tenho de ir à empresa resolver umas coisas. Cozinha para a mãe e para a Benedita, está bem? Ultimamente tenho muito trabalho, vou chegar tarde. Saí de casa. O sol da manhã batia no asfalto quente. O caderno preto estava seguro na minha mala. Já tinha informação suficiente para começar. Agora, era a altura de descobrir a verdade sobre a loja de empreendedorismo da minha cunhada, para desvendar toda esta teia de aranha imunda antes de lhe pegar fogo pessoalmente. Sob o sol escaldante do meio-dia, eu estava sentada em silêncio no meu carro, estacionado num canto discreto de uma rua de lojas de moda. À minha frente, a cerca de 20 metros, estava a fachada da loja chamada Beneditas. O letreiro de neon rosa berrante, pelo qual eu tinha transferido 1.500 euros, estava agora coberto de pó. As duas portas de enrolar de metal estavam fechadas, enferrujadas nos cantos. Um pedaço de cartão com as palavras Trespasse. Vende-se. A loja toda estava pendurado de forma precária no cadeado. Peguei no telemóvel e reli a mensagem que a Benedita me tinha enviado de manhã. Ela dizia que a loja estava com uma grande promoção, cheia de clientes, e que os empregados não davam conta do recado, por isso ela teve de ir ajudar desde madrugada. Não voltaria para almoçar em casa e pedia um adiantamento de 500 euros para comprar mais estoque, pois o antigo já se tinha esgotado. Um sorriso de desprezo e amargura surgiu nos meus lábios. A falsidade desta família tinha atingido um nível em que a vergonha já não existia. Saí do carro e caminhei diretamente para o café ao lado da loja fechada. A dona do café, uma senhora que se abanava com um leque, viu-me, vestida de forma elegante, e convidou-me a sentar. Pedi um sumo de laranja, puxei uma cadeira de plástico e sentei-me, com os olhos ainda fixos na porta fechada. Desculpe, a loja de roupa ao lado está fechada hoje. Vi na internet que tinham uma grande promoção e queria comprar uns vestidos. Ah, isso é publicidade enganosa, minha menina. Essa loja abriu há quase um ano, mas os dias em que esteve aberta contam-se pelos dedos de uma mão. A dona é uma miúda nova, toda arranjada, mas o negócio dela é fogo de vista. De vez em quando, lá aparece, abre a porta, traz uns amigos para tirar selfies e fazer vídeos, e depois fecha tudo e desaparece. Clientes, quase nenhuns. Os empregados que contrata depois de umas semanas também se fartam e vão embora, porque não vendem nada e não ganham comissões. Mas vejo ali um letreiro de trespasse. Faliu, claro. Ouvi o senhorio dizer que ela lhe deve 3 meses de renda. Ele ameaçou chamar a polícia. Por isso, na semana passada, ela veio à meio da noite com uma carrinha e levou tudo o que estava lá dentro. Agora está tudo vazio. Uma miúda tão bonita, mas uma vigarista, coitado do senhorio. Agora tem de pintar tudo de novo para arranjar outro inquilino. Deixei uma nota de 20 euros na mesa, sem esperar pelo troco, e voltei para o carro. Tudo estava claro. Não havia empreendedorismo nenhum. Não havia dificuldades. A loja de roupa era apenas uma fachada perfeita,
Um buraco negro criado para legitimar a extorsão mensal de 1.000 euros do meu bolso. Mas a questão era, se a loja já tinha fechado há muito tempo, para onde foi o dinheiro que eu dava todos os meses, mais as dívidas de cartão de crédito que o Vasco acumulava? Não sou polícia, nem tenho tempo para seguir uma parasita. Peguei no telemóvel e liguei a um amigo que trabalha como detetive particular. Apenas 3 dias depois, um dossiê grosso e uma pen USB foram entregues no meu escritório. Tranquei a porta, fechei as persianas, liguei o computador e comecei a ver o que o detetive tinha recolhido. Cada foto, cada vídeo que aparecia no ecrã era tão nítido que eu podia ouvir o meu coração a partir-se em 1000 pedaços de raiva. A Benedita, a minha cunhada doce e ingênua, que choramingava sobre a sua pobreza à mesa do jantar, era, na verdade, uma frequentadora assídua dos locais mais decadentes de Lisboa. As fotos mostravam-na com vestidos curtos e decotados a dançar ao lado de garrafas de bebidas caras em bares de luxo. Mas o que mais me enojou não foi a sua vida de devassidão, mas sim o homem que aparecia sempre ao seu lado, um jovem de corpo musculado, coberto de tatuagens, conhecido como um sugar baby masculino. O detetive informou que este indivíduo não tinha profissão e vivia à custa de mulheres ricas. A Benedita sustentava-o há mais de um ano. O aluguer de apartamentos de luxo para os seus encontros, as roupas de marca, as viagens extravagantes. Tudo pago com o dinheiro do meu suor e lágrimas. Mas a maior tragédia para uma esposa traída não é ser explorada pela cunhada. É o facto de o seu próprio marido ser cúmplice. No dossiê, havia um vídeo gravado à socapa num café. No vídeo, o Vasco estava sentado em frente à Benedita, com uma expressão de irritação e cansaço, atirando um maço de notas para a mesa. Aqui estão os últimos 2.000 euros que consegui pedir emprestados ao Rui. Pega nisto e vai pagar aos agiotas. É a última vez que te limpo a porcaria. Se te metes em confusões, ao menos tem juízo. Os 1.000 euros que a Catarina te dá todos os meses, queimas tudo com aquele tipo. Não chega. Ainda tens de pedir dinheiro emprestado a juros altos. Oh, não sejas tão dramático. Tu passas o tempo a fazer de marido exemplar para ela. Ela ganha dezenas de milhares por mês. Se desviares um bocadinho para a tua irmã, quem é que morre? Achas que eu não sei que também usas o dinheiro dela para sustentar a tua amante do bar de karaoke? Estamos no mesmo barco. Ajudares-me a mim é ajudares-te a ti. Se ela descobre o meu esquema, eu conto tudo sobre o teu. Cala a boca. Queres que esta família vá toda para a rua? Se a Catarina descobre, ela desfaz-nos a todos. A partir de agora, tem mais cuidado. Em casa, tens de representar bem. Abre a boca e queixa-te que a loja está a dar prejuízo. No próximo mês, digo à mãe para a convencer a aumentar a tua mesada para 1.500 euros e trata de resolver as tuas dívidas. O ecrã do computador ficou preto, mas eu continuei imóvel como uma estátua de pedra. As palavras cortantes dos irmãos ecoavam na minha cabeça. A família que eu acolhera, de todo o coração, que eu considerava minha, era apenas um bando de abutres à espera de devorar o meu corpo. Eles não me viam como uma pessoa, viam-me como um banco sem necessidade de garantias. Um burro cego a puxar uma carroça cheia da sua imundície e depravação. A sogra, que veio do campo para cuidar da nora, na verdade veio para ser a governanta, controlar a minha vida e pressionar-me a gastar dinheiro. O marido, que fazia de bom e fraco para servir de escudo para a irmã, enquanto roubava o meu dinheiro para sustentar a amante. A cunhada, que fazia de empreendedora para extorquir legitimamente o dinheiro da cunhada e sustentar o seu sugar baby. Uma peça de teatro perfeita, sem uma única falha. Fechei os olhos. Nenhuma lágrima caiu, nenhum soluço. Quando a traição atinge o auge da baixeza, uma pessoa já não quer chorar. O meu coração era como um iceberg milenar, frio, afiado e pronto a esmagar qualquer navio que se atrevesse a colidir com ele. Retirei a pen USB do computador e guardei-a cuidadosamente na minha mala. Não podia desmascará-los agora. Se fizesse uma cena, eles voltariam a fazer-se de vítimas, a usar as leis do casamento e da família para dividir os nossos bens comuns. Embora a casa fosse um bem anterior ao casamento, a empresa e as poupanças que acumulei nos últimos 5 anos eram bens comuns.
Nem um cêntimo meu, nem uma gota do meu suor. Eu preferia queimar tudo, dar a um mendigo na rua, do que deixar esta família de parasitas tocarem mais um tostão. Ao sair do escritório, respirei fundo o ar poluído de Lisboa. O meu olhar fixou-se no trânsito intenso. Um sorriso de escárnio e fúria surgiu nos meus lábios. Vasco, Benedita, Adelaide, gostam de teatro, não é? Pois bem, eu vou construir-vos um palco magnífico. Vamos ver quem se ajoelha a pedir perdão quando as cortinas se fecharem. O plano para cavar um poço financeiro sem fundo, para enterrar todo este império de parasitas, tinha começado oficialmente. Naquela noite, entrei em casa com um ramo de lírios perfumados e 2 caixas de um suplemento alimentar caro. O meu rosto não revelava qualquer raiva. Pendurei o casaco, entrei na cozinha e sorri radiantemente para o Vasco, que estava a saltear legumes, e para a Adelaide, que estava sentada no sofá com os pés para cima, a ver uma telenovela. Mãe, passei por uma loja de produtos naturais e comprei-lhe 2 caixas do melhor que havia para se fortalecer. Ultimamente, tem tido tanto trabalho a cuidar da casa e a cozinhar para nós. Ah, que nora tão atenciosa! Dá cá. Isto é bom, sim. Mas, sabes, o nosso frigorífico está a avariar. Faz muito barulho. Amanhã, transferes-me uns 1.500 euros. Vou a uma loja de eletrodomésticos comprar um novo, maior. E aproveito e compro uma passadeira de corrida. Sou velha. Ir para o parque fazer exercício com esta poluição não é bom. É verdade, Catarina. Compra um frigorífico novo para a mãe. As coisas velhas estragam-se. Para ti isso não é dinheiro nenhum. Olhei para os dois. Se fosse a Catarina de ontem, eu teria imediatamente pegado no telemóvel para fazer a transferência. Mas hoje, apenas suspirei suavemente, com uma expressão cansada, fingindo massajar as têmporas. Mãe, Vasco, sobre o frigorífico e a passadeira. Vão ter de esperar uns meses. Eu ia mesmo falar convosco. A minha empresa está a passar por uma crise grave. Crise? Que crise? Não disseste no mês passado que a empresa tinha assinado um grande contrato? Um grande contrato? Sim, mas o parceiro declarou falência e fugiu com o adiantamento. E não é só isso. 3 dos meus fornecedores de matéria-prima tiveram as contas congeladas pelas finanças por causa de irregularidades. Agora estou com uma enorme falta de liquidez. Amanhã tenho de hipotecar esta casa ao banco para conseguir um empréstimo de emergência de 250 mil euros para pagar os salários e indemnizar os outros contratos. Se não conseguir resolver isto esta semana, corro o risco de ir presa por fraude. Assim que as minhas palavras saíram, a frigideira caiu das mãos do Vasco. Adelaide caiu para trás no sofá, de olhos arregalados, a caixa de suplementos a rolar para o chão. Hipotecar a casa? Estás louca? Esta casa está perfeitamente bem. E vais metê-la num banco. E se o negócio correr mal e o banco ficar com a casa, nós vamos viver para debaixo da ponte? Não, proíbo-te. Mãe, esta casa foi comprada por mim antes do casamento. Está em meu nome. A decisão é minha. Estou apenas a informar-vos da difícil situação da família. Vasco, tu és o meu marido. Num momento destes, vais certamente partilhar as dificuldades comigo, não vais? Dá-me todo o dinheiro que tens poupado para me ajudar. E tu, mãe? Tens alguma poupança da reforma no Alentejo que me possas emprestar? Prometo que quando superar isto, devolvo-te o dobro com juros. Eu não tenho poupança nenhuma. O meu salário, como sabes, mal chega para as minhas despesas. E ainda devo dinheiro no cartão de crédito. Catarina, os teus negócios são teus. Por que é que nos estás a meter nisto? Sou homem, mas não percebo nada do teu trabalho. É isso mesmo, o meu dinheiro é para a minha velhice. Não é para emprestar a ninguém. És diretora. Falas alto e grosso. Agora que estás falida, resolve os teus problemas sozinha. Não tente sacar dinheiro a esta velha. Mulher desgovernada. A reviravolta súbita dos dois foi exatamente como eu previra. Quando eu tinha dinheiro, o meu dinheiro era deles. Quando fingi estar em apuros, eles imediatamente ergueram uma muralha defensiva, tratando-me como se eu tivesse uma doença contagiosa. Baixei a cabeça, fingindo enxugar lágrimas que não existiam. Mas por dentro, eu ria-me às gargalhadas. A primeira armadilha tinha funcionado.
Com a desculpa da falência, eu tinha legitimado o corte de todo o apoio financeiro a esta casa. Na manhã seguinte, liguei ao meu advogado, Pedro, um amigo próximo especializado em casos econômicos e de família. Sentada no seu escritório discreto, entreguei-lhe todas as provas da infidelidade do Vasco, os extratos das despesas extravagantes da Benedita e a escritura do apartamento. Pedro, preciso que me ajudes a fazer duas coisas, de forma legal e rápida. Primeiro, quero vender este apartamento à minha mãe por um valor simbólico, legalizando a transferência de propriedade. A casa é um bem anterior ao casamento, tenho total poder sobre ela sem a assinatura do Vasco. Segundo, quero usar todas as minhas ações na empresa como garantia para um contrato de empréstimo com a empresa do meu irmão, transformando-as numa dívida enorme no papel. Quero que, quando formos a tribunal para o divórcio, o patrimônio comum do casal seja um número negativo. Pensaste bem, Catarina. Isto é muito cruel. Vais expulsá-lo deste casamento sem um tostão e ele ainda pode ter de arcar com metade da dívida se provares que os empréstimos foram para despesas familiares. Cruel? Achas que a forma como eles me trataram foi humana? Pedro, eu não estou a roubar nada a ninguém. Estou apenas a proteger o meu dinheiro. Ganho com o meu suor, de um bando de sanguessugas. Eles querem viver à minha custa? Eu vou fazê-los provar o que é ter de pagar as minhas dívidas. Em apenas 2 semanas, com a ajuda do advogado Pedro, todos os meus bens de valor evaporaram-se legalmente. O apartamento de 120 quadrados metros mudou oficialmente de proprietário para o nome da minha mãe. A minha empresa passou a ter uma enorme dívida hipotecária no papel. E eu representei na perfeição o papel de uma diretora falida, afogada em dívidas e desespero. Os jantares em casa tornaram-se campos de batalha. Cortei todo o dinheiro para as compras. O frigorífico estava vazio. Comprava apenas uns legumes baratos e ovos. Ei! Ti! Adelaide atirou com os talheres para a mesa. Estás a dar comida a porcos? Há 1 mês que não comemos carne. Queres matar-nos à fome para pagar as tuas dívidas? Tenha paciência, mãe. Estou a ser perseguida por agiotas. Na minha carteira, não tenho mais de 20 euros. Diga ao Vasco para dar dinheiro para as compras. Eu? De onde é que eu vou tirar dinheiro? Já pedi emprestado a todos os meus amigos. Nesse momento, a Benedita entrou. Atirou a sua mala falsa para o sofá com uma expressão furiosa e dirigiu-se a mim. Catarina, hoje já é dia 10. Por que é que ainda não transferiste os meus 1.000 euros? O senhorio está a ameaçar expulsar-me. Que raio de negócio é este? Prometes e não cumpres? Se não tens dinheiro, pede um empréstimo a juros altos e dá-mo. Vais deixar a tua cunhada morrer à fome? Levantei-me lentamente da mesa. A raiva que eu acumulara durante semanas estava prestes a explodir. Olhei diretamente para o rosto maquilhado da rapariga que sustentava um amante com o meu dinheiro. Benedita, acabou-se o dinheiro. Estou em processo de insolvência. De agora em diante, não tenho um cêntimo para te dar. E quanto à tua loja, já a fechaste e trespassaste há 3 meses, não foi? Os 1.000 euros que me pedias todos os meses eram para ires para bares e sustentares aquele tipo tatuado 3 anos mais novo que tu. Que empreendedorismo era esse? Ela ficou paralisada, o seu rosto passando de vermelho a pálido. O Vasco levantou-se de um salto, sem saber o que dizer. Adelaide ficou de boca aberta. O segredo tinha sido finalmente revelado. Eles olharam para mim com o olhar de ladrões apanhados em flagrante. E logo a seguir, a sua reação desprezível levou a bofetada da Adelaide, dando início à noite em que expulsei todos estes parasitas da minha vida. Essa foi a noite que vos contei no início, a noite em que a minha crueldade reinou. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol a entrarem pelas persianas. Não havia cheiro a peixe queimado. Não havia o arrastar de chinelos e os resmungos da Adelaide na sala. Não havia a música alta vinda do quarto desarrumado da minha cunhada. O apartamento de 120 quadrados metros estava silencioso, com um cheiro agradável a óleo essencial de citronela. Pela primeira vez em 5 anos, respirei fundo e senti o ar puro da liberdade. Preparei um café preto sem açúcar. Sentei-me na varanda e peguei no telemóvel. 47 chamadas não atendidas e mais de 100 mensagens. Todas do Vasco e da Benedita.
Bebi um gole de café amargo, com um sorriso irônico, e comecei a ler as suas mensagens caóticas. A queda de um bando de parasitas quando são arrancados do seu hospedeiro é sempre patética. Mensagem do Vasco à 1 da manhã. Catarina, abre a porta para mim e para a mãe. A mãe está com uma crise de hipertensão. Estamos sentados aqui no átrio do prédio. Se estás zangada, grita comigo. Bate-me. Por favor, não sejas tão cruel. Mensagem às 3 da manhã. Sua mulher fria e sem coração. Foste longe demais. Enganaste a minha família, escondeste os teus bens e expulsaste a tua sogra no meio da noite. Espera para ver. Amanhã chamo a polícia e os advogados para te destruírem. A casa é nossa. Não penses que a vais engolir sozinha. Mensagem da Benedita às 6 da manhã. Cunhada, por favor, perdoa a nossa família. A mãe está no centro de saúde a soro. Peço desculpa por te ter enganado com o dinheiro. Podes gritar comigo, bater-me, o que quiseres. Mas deixa a mãe e o Vasco voltarem para casa. O Vasco não tem um tostão. Os cartões de crédito dele foram todos bloqueados. Se não tens pena de mim, tem pena do Vasco. As mensagens mudavam de tom rapidamente, de súplicas a ameaças, e depois de volta a choros. A sua natureza nunca mudou. Apenas o desespero aumentava, à medida que percebiam que tinham realmente perdido a sua galinha dos ovos de ouro. Nesse momento, o ecrã do telemóvel iluminou-se. Era uma chamada do Vasco. Atendi sem hesitar e pus em alta voz. Ouvi a sua respiração ofegante e o barulho do trânsito. Catarina, atendeste. Graças a Deus. Ontem à noite, eu e a mãe tivemos de alugar um quarto numa pensão miserável nos arredores. A mãe chorou a noite toda. Já te passou a raiva? Eu sei que a mãe errou ao bater-te. Eu também errei ao enganar-te. Mas somos marido e mulher. O que se pode perdoar, perdoa-se. Daqui a pouco apanho um táxi e levo a mãe para casa. Prepara-lhe uma canja. Ela está demasiado cansada para comer. Soltei uma gargalhada. O meu riso ecoou na varanda, agudo como 1000 estilhaços de vidro a cortar o orgulho esfarrapado daquele homem cobarde. Vasco, estás a delirar? Voltar para casa? Que casa? A casa da minha mãe, que eu vendi há 2 semanas. Se puserem lá os pés, a segurança do prédio prende-vos e entrega-vos à polícia. Quanto à canja, eu não cozinho para cães, muito menos para a mulher que me deu uma bofetada. Catarina, não sejas assim. Quando é que vendeste a casa? Estás a enganar-me. Sou teu marido. Os bens adquiridos durante o casamento são de ambos. Não tens o direito de decidir sozinha. Vou processar-te e exigir metade da casa. Não te vou deixar ficar com tudo. Processa. Arranja um advogado rapidamente e processa. Vamos ver se o tribunal te dá metade de um bem que está em meu nome e foi comprado antes do nosso casamento. Lê a lei, seu idiota. Ah, e antes de me processares, trata de arranjar dinheiro para pagar os 12.000 euros de dívidas de cartão de crédito que contraíste para sustentar a tua amante e a tua irmã. O prazo de pagamento é este mês. Tu, como é que sabes? Eu sei de tudo, Vasco. Vi todos os teus extratos bancários. O sugar baby da Benedita acabou de lhe pedir dinheiro. Diz à tua irmã que se não tem dinheiro para sustentar amantes, que não se faça de rica. A vida de parasita acabou. Adeus. Desliguei o telemóvel e bloqueei os números do Vasco e da Benedita em todas as plataformas. Atirei o telemóvel para a mesa, sentindo uma satisfação imensa. A sua miséria estava apenas a começar. Sem o meu dinheiro, a Benedita seria em breve abandonada pelo seu amante. O Vasco teria de enfrentar a perseguição dos bancos por causa das suas dívidas. E Adelaide, habituada a uma vida de luxo, teria de se habituar a pensões baratas e sujas. No entanto, eu sabia que uma família que valoriza tanto as aparências não se renderia facilmente. Se não podiam obter os meus bens através da lei, usariam a arma mais desprezível dos falhados: lágrimas de crocodilo e a opinião pública. Levantei-me, vesti um fato de trabalho preto, apliquei um batom vermelho forte. Olhei-me ao espelho. A verdadeira batalha não seria no tribunal, mas sim na frente mediática que eles estavam prestes a montar. E eu, Catarina Almeida, estava pronta. Tal como eu previra, a família do Vasco não aceitou ser expulsa do meu patrimônio. Eles escolheram a arma mais suja,
mas mais fácil de manipular na sociedade moderna: a opinião pública e as redes sociais. 3 dias depois, uma tempestade mediática abateu-se sobre mim. Uma amiga enviou-me um link do Facebook. Horrorizada. Cliquei. Um post longo e lacrimoso apareceu no perfil público da Benedita, com milhares de partilhas e comentários. O título, em letras garrafais: O lado negro de um casamento milionário, quando o dinheiro esmaga o amor maternal. Abaixo, uma foto da Adelaide numa cama de hospital improvisada, com soro no braço. Para a minha cunhada, a poderosa diretora Catarina Almeida. Ao ver a minha mãe desmaiar de exaustão e hipertensão, não posso mais ficar em silêncio. O meu irmão, um homem bom e gentil, dedicou a sua juventude a cuidar de ti. A nossa família tratou-te como uma filha. Em troca, quando tiveste poder, começaste a desprezar-nos. Ontem à noite, por uma pequena discussão, atiraste a roupa da tua sogra para o corredor e expulsaste uma idosa de 60 anos, doente, para a rua. Usaste o facto de a casa estar em teu nome para privar o teu marido de um teto. O dinheiro pode comprar casas e carros, mas não compra uma consciência, Catarina. Li cada palavra, um sorriso frio a formar-se nos meus lábios. O texto, bem escrito e dramático, não fora certamente obra da Benedita. O Vasco estava por trás disto, tentando pressionar-me a negociar uma partilha de bens. Por baixo, milhares de comentários a insultarem-me. Mulher ingrata, sem coração, monstro, pediam o boicote à minha empresa. Um enxame de abutres virtuais, prontos a atacar sem saberem a verdade. As chamadas começaram. A tia do Vasco, uma parente do Alentejo, ligou-me a gritar: Catarina, que diabo estás a fazer? Uma mulher casada tem de ser submissa. O dinheiro é do casal. Ordeno-te que vás buscar a tua sogra e lhe peças desculpa. Tia, já alguma vez se perguntou por que é que uma nora que sustentou a família do marido durante 5 anos faria tal coisa? Não preciso de saber a razão. Expulsar uma sogra é um pecado mortal. Se não a trouxeres de volta, a família renega-te. Não precisa de me renegar, tia. Eu já cortei relações com essa família de parasitas. Se quer acolhê-la, vá buscá-la. Não sou uma mina de ouro para eles explorarem. Adeus. Desliguei e bloqueei o número. A pressão aumentou. Alguns parceiros de negócios ligaram, céticos. Os meus empregados cochichavam. Qualquer outra mulher teria entrado em pânico. Mas eu não. Escolhi o silêncio. Um silêncio assustador. Eu sabia que a multidão, facilmente inflamada, também muda de opinião rapidamente com uma reviravolta suficientemente forte. Deixei que eles representassem o seu papel, que se sentissem vitoriosos. Durante 3 dias, a Benedita continuou a postar fotos do Vasco, desolado. Receitas médicas da Adelaide. O ódio online contra mim intensificou-se. Eles pensavam que eu cederia. Mas, na escuridão do meu silêncio, eu preparava o meu contra-ataque final. Reuni todas as provas. Gravações, vídeos, extratos bancários, fotos do detetive. Transformei tudo numa arma de destruição maciça. Às 20h00 da quarta-feira, no pico de audiência das redes sociais, lancei a minha ofensiva. No meu próprio perfil do Facebook, verificado e com mais de 50 mil seguidores, publiquei um post com um link para o Google Drive. O título era frio e clínico: A verdade sobre a família parasita e o preço da submissão, para a comunidade online e os parentes que estão a ser manipulados. Nos últimos 4 dias, deixei que a família do meu ex-marido representasse o papel de vítima. Hoje, apresento a verdade com provas, não com lágrimas. Por favor, abram o link para ver o retrato completo da família que tive de sustentar durante 5 anos. Primeiro, a cunhada empreendedora. A Benedita diz que a maltratei. Vejam a pasta 1. As transferências mensais de 1.000 euros. A loja dela fechou há 3 meses por dívidas. Para onde foi o dinheiro? Vejam os vídeos dela a sustentar um amante em bares de luxo. Segundo, o marido dedicado. O Vasco diz que saiu de mãos a abanar. Vejam a pasta 2. Ele não contribuiu com 1 cêntimo para a casa durante mais de 1 ano. Em vez disso, acumulou mais de 12.000 euros em dívidas de cartão de crédito. Para quê? Para pagar as dívidas da irmã e sustentar uma amante.
As fotos e transferências estão todas lá. É este um homem decente? Terceiro, a sogra coitadinha. Vejam a pasta 3, o vídeo da câmara de segurança da noite em questão. Vejam o momento em que Adelaide me dá uma bofetada porque me recusei a continuar a sustentar a sua filha. Ouçam os seus insultos. Uma mãe que tolera a infidelidade do filho e a vida devassa da filha e agride a nora. Expulsá-la foi um ato de misericórdia. Por último, a casa. Foi comprada com o meu dinheiro antes do casamento. Não tenho obrigação de a deixar a um bando de vigaristas. Este casamento está morto e vou processar a Benedita por fraude se ela não me devolver os 15.000 euros que lhe emprestei. O post explodiu. O link com as provas irrefutáveis destruiu completamente a sua farsa. As pessoas que me insultavam agora viravam-se contra eles. Parasitas, família de exploradores, marido cobarde. A opinião pública abateu-se sobre eles como um tsunami. Menos de uma hora depois, as consequências no mundo real começaram. O telefone tocou. Era a Benedita, a gritar. Em pânico. Catarina, apaga o post. Estás louca, arruinaste a minha vida. O meu namorado viu tudo. Percebeu que eu não tenho mais dinheiro. Roubou-me o relógio e a mala e deixou-me. Os agiotas estão à minha porta, ameaçam matar-me. Apaga, eu imploro-te. Apagar? Quando publicaste mentiras sobre mim, eu pedi-te para apagares, quiseste usar a opinião pública para me extorquir dinheiro. Agora, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Resolve os teus próprios problemas. E prepara-te para receber uma notificação do tribunal. Desliguei. Ao mesmo tempo, o Vasco vivia o seu próprio inferno. O post foi partilhado nos grupos da sua empresa. A carreira de um engenheiro com fama de explorar a mulher ruiu. O seu chefe chamou-o e despediu-o. Os credores começaram a persegui-lo. Com um único post, eu destruí a sua honra, a sua carreira e as suas relações. O preço da submissão é a crueldade quando se explode. E essa crueldade era apenas o início. A tempestade mediática deixou um rastro de destruição. Sem emprego, sem dinheiro, atolado em dívidas e desprezado pela sociedade, o Vasco foi encurralado. 3 dias depois, ao sair do meu escritório, vi-o à minha espera junto ao meu carro. Estava uma figura lastimável, encharcado pela chuva, barbudo, desesperado. Ele correu na minha direção e ajoelhou-se aos meus pés. Catarina, salva-me. Eu imploro-te. A empresa despediu-me. Os agiotas ameaçam cortar-me as mãos se eu não pagar os 12.000 euros amanhã. A minha mãe está de cama numa pensão miserável. A Benedita desapareceu. Tu és a única que me pode salvar. Retira a queixa. Empresta-me o dinheiro. Eu serei teu escravo para o resto da vida para te pagar. Soltei uma gargalhada. Este homem, até ao último momento, não sentia remorso. Ajoelhava-se por medo, não por arrependimento. Trabalhar como um escravo? Vasco, em 5 anos, só soubeste roubar o meu dinheiro para sustentar a tua amante. Quando te deitavas com ela, lembravas-te dos nossos 5 anos. Quando a tua mãe me bateu, lembraste-te que eras meu marido? Eu fui forçado. A minha mãe, a Benedita, foi difícil para mim. A outra foi só para passar o tempo. A pessoa que eu amo és tu. Lembra-te daquela noite de chuva. Há anos. Eu prometi proteger-te. As suas palavras só aumentaram a minha fúria. Aproximei-me, o meu sapato a tocar no seu joelho. Sim, lembro-me. E foi por causa daquela tua falsa bondade que eu sustentei uma família de vampiros durante 5 anos. Tu és um cobarde, um inútil e um ganancioso. Usaste-me como um cartão de crédito ilimitado. Não uses o amor para limpar a tua sujeira. Ele olhou para mim, a cara coberta de lágrimas e ranho. Catarina, por favor, 12.000 euros para ti não é nada. Salva uma vida. Se não me deres o dinheiro, eu morro. Afastei a sua mão com força. A tua vida vale o que valem as tuas dívidas. Eu ganho milhões, mas prefiro atirar o dinheiro ao rio do que dar um cêntimo a um traidor. Se vives ou morres, já não é problema meu. Entrei no carro. Nunca mais apareças à minha frente. Amanhã, o pedido de divórcio será entregue na tua pensão, Helles. Assina-o rapidamente. Arranquei, deixando para trás o homem cobarde a chorar desesperadamente na chuva.
Uma semana depois, Adelaide apareceu à porta do meu escritório. Estava irreconhecível, magra, com roupas velhas, parecia uma mendiga. Lançou-se aos meus pés. Catarina, perdoa-me. Eu errei. Fui influenciada pelo Vasco e pela Benedita. Desde que saímos da tua casa, a minha vida tem sido um inferno. O Vasco bebe, bate-me, culpa-me por tudo. Estou velha e doente. Não tenho ninguém. Por favor, ajuda-nos. Paga a dívida do Vasco. Nós voltamos a viver juntos. Eu volto para o Alentejo, juro. Soltei uma gargalhada. Até no fundo do poço, ela ainda pensava que as suas lágrimas podiam comprar 12.000 euros. Levante-se, não faça teatro. As câmaras estão a filmar. Quando gastou 2.000 euros do meu cartão, quem a influenciou? Quando me bateu, quem segurou a sua mão? A senhora faz-me sentir nojo. Tirei uma nota de 20 euros da mala e deixei-a cair numa poça de água ao seu lado. Pegue nisto e compre um bilhete de autocarro para o Alentejo. Se ficar em Lisboa, morrerá à fome. E prepare-se para ir a tribunal no próximo mês, para ver o seu filho sair de lá como um derrotado. Virei costas, deixando-a a gritar e a amaldiçoar-me. As lágrimas de um réptil de sangue frio nunca amolecerão uma barra de ferro forjada no fogo da traição. No dia do divórcio, entrei no tribunal de fato branco, sentindo-me uma vencedora. Do outro lado estava o Vasco, sozinho e devastado. O juiz leu a sentença. A casa, sendo um bem anterior ao casamento, não foi partilhada. A empresa estava tecnicamente endividada. Quanto aos 12.000 euros de dívida do Vasco, o tribunal declarou que, tendo sido gastos em atividades pessoais e extraconjugais, eram da sua exclusiva responsabilidade. O martelo do juiz soou como a mais bela sinfonia. O Vasco caiu de joelhos, derrotado. Ao passar por ele, sussurrei: este divórcio foi caro, não foi, Vasco? Comprou a minha liberdade e avaliou com precisão a tua natureza barata. Boa sorte a pagar as tuas dívidas. Saí do tribunal para o sol radiante. A batalha terminara. E eu era a única vencedora. 1 ano depois, a minha vida floresceu. A empresa prosperou. O apartamento foi remodelado, livre de fantasmas. O Vasco, segundo soube, fugiu para uma província remota, a trabalhar numa pequena fábrica, vivendo miseravelmente. A Benedita tornou-se empregada de mesa num restaurante barato. E Adelaide voltou para a sua aldeia, desprezada por todos. A punição mais cruel para os parasitas não é a morte, mas deixá-los viver. Viver no remorso, na pobreza e no arrependimento, enquanto veem o hospedeiro que sugaram a voar alto. Olhando para trás, não me arrependo da minha crueldade. Se eu tivesse continuado a ser submissa, hoje seria eu a estar na miséria. Nós, mulheres, somos ensinadas a sacrificar-nos, mas ninguém nos ensina a proteger-nos quando a nossa bondade é explorada. Um homem que vem até ti de mãos a abanar não é assustador. Assustador é quando ele também não tem dignidade nem ambição. A maior arma de uma mulher não é a beleza nem as lágrimas, mas sim a independência financeira e uma cabeça fria. O dinheiro que ganhas com o teu suor compra-te o privilégio de não ter de te curvar perante ninguém. Não se tornem parasitas, mas também nunca se tornem a árvore hospedeira para trepadeiras venenosas. Vivam como uma fênix. Mesmo que sejam atiradas para as cinzas da traição, podem sempre renascer das cinzas, mais brilhantes do que nunca, e queimar tudo o que se atravessar no vosso caminho. O céu lá fora está limpo. Sorrio, fecho o dossiê na minha secretária e saio. É hora de um bom jantar, para celebrar o meu orgulho e a minha força. Mulheres, lembrem-se, a bondade deve vir acompanhada de inteligência, e o amor é apenas para quem o sabe valorizar. Quanto àqueles que vivem à vossa custa e ainda são mal agradecidos, mostrem-lhes o preço da crueldade.